Depois da nossa vinheta, boa noite, meu nome é Luiz Catarino. Vamos dar sequência aqui às nossas aulas, aula 38 da caldeira de vapor, que nós estamos já fazendo, né, há um tempo. E o que a gente vai fazer hoje, né? A gente vai terminar aquele ponto do Eletrotec, né, do que Eletrotec, que é o nosso software aqui, e já vamos dar sequência agora vamos fazer a parte do software mesmo, né, lá no CX, no CX Program e também na IHM. Vamos agora já dar início a isso daí. Mas antes disso, eu peço a todos que se inscrevam no canal, também deixem seu like. Nosso objetivo é familiarizar vocês com a nossa ferramenta da Onro, né? Então, só para a gente colocar aqui para vocês sobre o que é Eletrotec, eu queria só atualizar vocês. Lembra que eu disse que numa aula aí que eu não conseguia achar dentro daqui da biblioteca, né, o símbolo, né? Esse símbolo aqui, na verdade, ele é um símbolo pneumático, tá? Ele não é um símbolo elétrico. E eu acabei achando, né, aqui dentro do que Eletrotec, essa válvula. Ela tá aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu já coloquei até uma aqui e coloquei a outra aqui, ó. Já, né? Aonde que ela tá? Ela tá aqui, ó. Vocês abrem aqui no todos os polos, aí você vem descendo, vem aqui, ó, consumer e atuadores. Aí você clica nela. Aí aqui vai estar em válvulas, ó. Tá vendo? Aqui, ó. É essa daqui. Então eu vou apagar essa, né? Só para mostrar para vocês, eu já tinha achado. E aí a gente coloca essa daqui, ó. E aí já é a finalização do nosso software aqui, né? Do nosso que é Eletrotec, né? Na verdade tem mais algumas coisas que eu queria mostrar para vocês, né? O desenho do painel elétrico, como fazer o desenho. Aí vocês acrescentam uma página, né? E criam um botão, criam uma EHM, né? É uma coisa bem mais simples do que se você conseguiu chegar até agora aqui. Você já está bem avançado no desenvolvimento desse. E eu queria desenhar ele conforme está aqui, ó. Vou mostrar para vocês como eu fabriquei uma IHM, né? E como seria essa caixa de passagem nessa máquina. Então a gente teria uma máquina, né? Nós teríamos aqui um cercado em volta dessa caldeira de vapor. Nós teríamos um cercado e aí nós teríamos uma caixa de passagem, sei lá, de 400 por 200 por 300, e na frente dela teria os botões, e seria mais ou menos assim. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, do que eu já tenho feito. Eu fiz um para mim na minha casa aqui, pra gente ter como fazer. Assim, ó, seria mais ou menos assim. Tá vendo? Seria uma IHM assim. Então essa daqui é a IHM da Onro, né? Eu vou maximizar para vocês aqui, ó. Então seria a IHM da Onro aqui, né? Aqui, ó, IHM da Onro, e o seu painel seria mais ou menos parecido assim. Aqui tá faltando um botão ainda que eu tenho que comprar, gente. Esse botão verde aqui eu já pedi e eu vou comprar e vou colocar. Aí vai estar avanço, movimento, recua, movimento. Isso daqui vai ser a didática que eu vou usar para todos os nossos projetos no futuro, né? Quando a gente controlar uma máquina cartesiana, então a gente vai ter que ter movimento, avanço e recuo, mas mais ou menos seria assim o painel que a gente faria na nossa caldeira de vapor. Então teria aqui uma vamos dizer, uma estrutura aqui, uma grade em volta, e nessa grade seria fixado esse painel de comando, que nós teríamos um painel elétrico também, e mais o painel de comando. No futuro a gente pode fazer essa parte aí de desenhar o painel elétrico, né? A gente poderia fazer isso para o futuro, mas o nosso objetivo agora é fazer o software. Então na aula 38 eu vou deixar isso daí pra gente então. Então como que a gente vai começar aqui a bolar os nossos né, alarmes, essas coisas assim, né? Então vamos começar aqui, ó, pela parte a gente já fez essas partes aqui, ó, que é 00, botão liga, né? Então a gente já fez todo o comando aqui, ó. Ó, B0, ó, botão liga, né? Liga comando, ele tá aqui na entrada 00, então se a gente for
contrastar com o nosso software, tá vendo? Tá aqui, ó, liga, comando, ó, liga, né? Então tá tudo aqui, tá, né? Tá o nosso liga, tá o nosso desliga, falha reconhece. Então se a gente voltar lá no software, tá assim, ó, 00 liga, 0.1 desliga, né? Aqui, ó, né? Desliga 0.1, aí tem aqui, ó, né? Que é a nossa lâmpada, D200, comando ligado, né? Então, o que eu vou fazer com esse comando ligado aqui? É essa lâmpada aqui, ó, CH1, que é o comando ligado, né? Então, se a gente for aqui na parte da potência, ó, aqui, ó, comando ligado, tá vendo? Então, a gente vai ter o D240, que ele vai ser acionado pelo quê? Ele vai ser acionado por uma entrada, né? Deixa eu só abrir aqui, gente, para ficar mais fácil da gente, né? Então, aqui a gente vai fazer o quê, ó? Aqui, ó, no D240, ó. Então, a gente vai entrar o comando ligado, o D240, que ele vai acionar nosso LED. Então, tá aqui, ó, CL, né, comando ligado, D240, e ele vai acionar a entrada 100.00. A 100.00 é o que? Né? É o nosso liga. E lá na parte de, se a gente for aqui, ó, né, ela tá ligando a nossa lâmpada, o CH1. Se a gente voltar lá na entrada, ó, né, a gente voltar lá na entrada, né, aqui, o CH1 é a nossa lâmpada do nosso botão B0. Então é assim, né? Então a gente vai fazer. Eu vou fazer com vocês agora, ó, os alarmes aqui, ó. Térmico mecânico R1, termostato mecânico R2, R3 e R4. A gente já fez até o emergência. Então a gente vem aqui em alarmes, ó. A gente já fez até emergência, né? Que é isso daqui, né? Esse emergência aqui já foi. Eu vou deletar esse emergência aqui. Né? A gente já tem um botão, né, a emergência caldeira, que é pelo 1004. Logicamente, se nós tivermos, né, assim mais botões, nós temos que fazer mais vezes isso, né? Então aqui, ó, no B5, ó, tá vendo, ó, botão B05, ó. Se eu for lá no meu B5, ó, B5 aqui, ó, tá vendo? É a entrada 0.05, ó. Se eu olhar aqui, ó, a entrada B.05. O que ele é? Minha emergência acionado, né? Então eu coloco aqui, ó, emergência acionado. Então seria o meu emergência acionado. Então com isso daqui eu já consigo fazer, né? Então aqui, ó, já tenho meu emergência acionado. Eu dou um salve, né? E aí a gente salva aqui isso, né? Então a gente já tem aqui o nosso emergência acionado. Então a gente já fez até aqui, né? Fizemos até aqui. O 08 seria o botão B5, que o 08 o que ele é? Ele é a nossa emergência lá na mensagem, né? Ele é o B5, ele é nosso emergente, dizendo o quê? Que a gente tem um botão NF que ele vai romper, e nós temos um botão B5 que ele vai fazer o quê? Ó, também dizer, ó, o botão foi acionado, a emergência foi acionada, a emergência acionada, né? Então a gente tem esse B5 que é a entrada 0.08, que tá aqui, ó, né? Que tá aqui, entrada 0.08, ele vai para o nosso W. Então lá tava certo. Então esse contato aqui, ó, tem que continuar aqui. Então aqui, ó, W 0.0. Porque aqui ele vai fazer o que? Ele vai fazer a nossa, né? Ele vai fazer a nossa, chamar nosso alarme. Qual seria esse alarme? Seria esse daqui, ó, o W20.04. Se a gente for lá na IHM, ó, W20.04, né? É o que a gente já, W20.04, que é aqui, ó, emergência acionado, painel de comando. Tá vendo aqui, ó? Então a gente vai despertar, ó, painel de comando, emergência acionado. Aí a gente pode colocar aqui botão B5, né? Aqui, ó, B5. B5 porque é o nosso botão B5, né? Então ele já tá, a gente já sabe que é o nosso botão B5, tá? Então a gente dá um aplicar, isso aqui é a faixa que vai aparecer. Depois nós vamos fazer, eu vou ensinar vocês a fazer o histórico de alarme. Então isso aqui a gente tem HM. Então vamos dar sequência aqui, o nosso software. A gente vai começar aqui no TM1. TM1 seria o que, né? Ele seria o que? Eu vou maximizar aqui a tela aqui, ó. Então seria o termostato mecânico R1. Então qualquer coisa que aconteça na nossa caldeira, né? Qualquer coisa que esses termostatos vão ser ligados na nossa resistência, aquelas resistências grandes que fazem esquentar a água. Então a gente vai ter 4 termostato mecânico, né? Embutido neles lá.
Então a gente vai fazer aqui, ó. Então a gente vai fazer essa, que é a primeira entrada 0.09, né? Então a gente vai colocar aqui, ó. Então vai ser aqui, né? Vai ser alarme de termostato mecânico em aberto, né? Ou com sobrecarga, em aberto, né? Em aberto. Então esse aqui vai ser. E nesse daqui vai ser o nosso o quê? Eu vou colocar aqui, dar um Ctrl, né? Vou fazer o primeiro aqui. Vai ser o nosso TM1, que é nosso termostato mecânico 1. Ele vai ser esse aqui. Então ele vai ser o quê? Vamos colocar aqui, né? Ah não, M1000 não, que M1000 é no delta. Nós vamos colocar aqui o sinal dele. Então ele seria o quê? 0.09. 0.09 seria a nossa entrada. Então seria 0.09. Né? Que ele já é o que, ó? Se vocês olharem aqui, ó, ele já é o nosso termostato mecânico R1, né? E aí a gente vai apertar aqui o Shift, vamos apertar o nosso Ctrl, setinha para a direita e nós vamos fazer um alarme aqui, ó. Aqui foi o W20.04. Nós vamos colocar aqui, ó, o W20.0.5. Que ele vai ser o que, né? Termostato mecânico, né? Termostato mecânico R1 desarmado, né? Ele tá desarmado, então ele rompeu. Então esse vai ser o nosso termostato mecânico, né, R1. Então a gente já tem isso aqui. Esse daqui, ó, o 0.01, a gente já pode ir lá na tabela de symbols e já mudar ele aqui, ó. Aqui. Então ele vai estar aqui, ó, W20, né, que ele vai ser. Então a gente vai colocar ele aqui já como, ó, termostato mecânico R1, né? Aí a gente coloca uma setinha desarmado. Então ele já vai estar com esse nome aqui. Essa é a nossa memória W20, que nós vamos mandar ela para onde? Para nossa IHM, tá, gente? A gente vai mandar aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Então a gente vai colocar aqui termostato mecânico R1, né? Então seria o TM1. Então seria o termostato mecânico TM1. A mesma coisa aqui, né? O 2, vamos fazer a mesma coisa. Termostato mecânico R2. Então aqui, né, seria TM2, tá? Termostato mecânico R2. Aí nós colocaremos aqui termostato mecânico R3, né, e colocaremos TM3, tá? E aí aqui o 4. Então TM4. Logicamente essas nomenclaturas sou eu que estou bolando, tá, gente? Mas se vocês na sua empresa eles têm um padrão lá, né? Já tem, fala assim, não, a gente tem um padrão, porque tem muita empresa que já tem um padrão, tá? O padrão já é tal coisa, então você tem que fazer. Aí você tem que se adaptar ao padrão da sua empresa, né? Então, aqui eu tô fazendo para vocês entenderem como é mais ou menos. Aqui não pode ser o 12, tá vendo? Aqui não pode ser o 12. Porque o 12 aqui não existe. Então a gente vai ter que mudar aqui. O 12 aqui não existe. Eu tenho que começar a partir do 1. Então aqui tá errado. Por quê? Por que a gente tem que começar a partir do 1, gente? Como é que eu descobri isso, né? Vou mostrar pra vocês, ó. Como é que eu descobri isso, né? Que tá errado. Que não é a partir do 12. Vou mostrar pra vocês, ó. Quando a gente fez aqui, ó. Vocês perceberam uma coisa interessante? Ele coloca aqui, ó. Né? Ó. Então aqui, ó. Eu vou tirar ele, tá? Ele não vai ser mais nada. Né? Aqui a gente já main rack, tá vendo? Quer dizer que ele está no rack, no slot 0. O 12 não pertence, por quê? Porque nós usamos uma CPU, um CPU1H. Ela não porque ela não é, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela não é modular, ela é compacta. Então os compactos, o que acontece? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o compacto. Interessante, né? O compacto aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ele só vai até o 11, tá vendo? O compacto, então ele vai de 0 a 11. Quando eu coloquei 12, ele fala, ó, não é do slot, não é do rack, já é uma memória. Se eu tivesse usando aqui um modular, né,
uma placa modular do Onro, aí teria até 15. Lembra que eu expliquei para vocês já isso daqui? Então eu teria até 15. Então eu teria aqui, ó, até o 15, que é no modular, que é aquelas placas que a gente tem que eles são modulares. Por isso que eu descobri que aqui não dava. Se eu fizesse isso daqui, ia dar pau. Na hora que eu fosse rodar o software, ia dar pau. Então eu tenho que colocar aqui no próximo slot, que é 1.0. Se eu for lá no 1.0, ó, aí o 1.0 seria aqui. Aqui seria o CIO 0, que é o canal 0, tá vendo aqui? E aqui o canal 1. Então seria, ó, aí aqui seria 0.00 até 0.11. E aqui começa 1.0 até 1.11. Então eu tenho que jogar para 1.0. Tá? Então eu tenho que fazer isso. Então aqui eu vou ter que mudar. Então aqui, ó, eu mudei lá já. Ele vai, essa tabela vai se ajustar. Isso aqui, se eu fizesse isso, tá vendo? Ó, ele já vira uma work. Uma work quer dizer que é uma memória interna. Eu não tenho como usar ela fisicamente, né? Ela tem que estar no slot. Ó, que nem aqui, ó, 1.04, ela tá no slot. Tá no slot 0, né? Que é o slot grandão lá. Então eu consigo fazer isso daí, né? Eu tô no slot, naquele slot grande, né? Então eu tô no CIO 1 do slot 0, né? Que é aquela parte lá. Então eu consigo fazer isso daqui. O 12 já não dá. O 12, o 13, o 14 e o 15 não dá. É que nem 1.11, 1.12, 1.13, 14 e 15. Aqui não dá. Por quê? Porque aqui, ó, ele não dá certo. Ó. Ele não tem mais nada. Nos modulares dá, que é a família CJ. Família CJ dá. Então vamos lá voltar. Então a gente volta aqui nos alarmes e faz isso daqui. Então aqui a gente já fez o primeiro alarme. Eu vou copiar isso daqui de novo. Ctrl C, Ctrl V. Aqui, né? E eu vou dar Ctrl V. Só que aqui eu vou escrever TM2, né? Que é o que? O termostato mecânico R2. Então eu vou pôr aqui R2, né? Que seria o termostato mecânico R2. Então eu vou pôr aqui, ó, R2. R1, foi no de cima, R2. Aí eu vou colocar aqui, ó, a mesma coisa. Ctrl V seria o termostato mecânico R3, né? Então a gente já fez essas três aqui. E aqui seria o R4, né? Ctrl V, o termostato mecânico R4. Que seria o quê? Aqueles termostatos que eu já expliquei para vocês, né? Nas aulas lá. Então a gente precisa. Por que eles são abertos aqui? Porque eu vou sempre... Aqui na verdade eles têm que ser invertidos, tá? Eles têm que ser NF. Por que NF? Porque eu vou sempre jogar sinal negativo. Eu vou estar sempre com sinal 1. Né? Sempre com sinal 1. 0.0, 0.10. Né? Aqui vai estar o TM2, tá vendo? Aí eu dou um Ctrl. Aí eu venho aqui para a memória. Venho para a memória. Então por quê? Porque eu sempre vou precisar W20.006, né? Seria isso? Vamos ver aqui. 05, 06, né? Porque eu sempre vou ter que estar com sinal, né? Eu vou estar sempre com o sinal em 1, né? Porque quando ele desarmar, ele vai abrir, né? Ele vai abrir. Então é isso que a gente vai fazer. A mesma coisa aqui no TMR3, tá? Então eu vou fazer aqui 0.11, né? Que é esse nosso TMR3. Eu dou um Ctrl, setinha para direita, aí eu venho aqui, né? Eu posso buscar o atalho, gente, aqui, né? O O, ou se não já coloco aqui, W20.07, que seria o que, né? Termostato mecânico R3, né? Desarmado. Então seria isso daí. E no nosso 04 seria o que, né? Seria aquela entrada 1.0. 1.00. Eu não posso colocar 1.12 porque ela não vai dar certo. Então eu tenho que fazer isso, né? Então eu dou um aqui, procuro a bobina, aí aqui eu coloco W20. Foi 7.7.8, né? Então aqui eu vou colocar termostato, né? Mecânico R4 desarmar. Então ele vai desarmar, ele vai me dar um alarme e a gente vai colocar tudo isso depois intertravando, né? E aí a gente vai nomear eles aqui, ó. Tá vendo que a gente já colocou? Colocamos um, né? Então aqui eu seria o que, né? Então seria aqui, ó. Aqui eu vou colocar a mesma coisa que eu coloquei aqui, ó. Eu vou colocar essa mesma, só que com 4, né? Aí eu dou um Enter.
voltei na tabela lá, tá, gente? Aí eu coloco aqui 4 e coloco aqui também 4. Por quê? É o sinal que eu tô usando lá, né? Ah, já tem um. Aqui é esse daqui, ó. Que é esse daqui, né? Então eu vou ter que apagar ele aqui. Eu vou ter que apagar. Eu não posso usar isso daqui. Eu vou usar aqui 1.00. Pronto, né? E aí ele vai me copiar de novo lá em cima. Ele vai dar a mesma coisa, tá? E aqui ele vai me dar a mesma coisa. Então eu vou deletar isso aqui depois, né? E a gente vai conseguir. Mas aparentemente tá aqui, ó. Então eu já tenho essa booleana aqui, tá? Isso aqui a gente vai... Ele vai sumir na próxima vez que eu entrar aqui, ele vai sumir, tá? Aqui, ó, delete, né? Ele vai deletar, pronto. Deletei. E agora ficou só um aqui que é o hack, tá vendo? E aqui eu vou colocar o nome dele. Então eu vou copiar isso aqui. Ctrl C. Aí eu venho aqui e faço a mesma coisa. Ctrl V. Só que aqui eu ponho R4. E aqui eu ponho R4. TM4. Aqui, TM4. Pronto. Aí ele já vai. Eu dou um salve. Ele vai ter que estar lá nos alarmes. Ó. Pronto. Tá aqui, ó. Tá vendo? 1.0 já tá. Então na próxima aula, o que nós vamos fazer? Na próxima aula nós vamos colocar isso dentro da IHM. Aí eu vou colocar dentro da IHM, a gente vai fazer o alarme, depois nós vamos fazer o intertravamento no software. Isso só foi para chamar o alarme, tá, gente? Foi só para chamar o alarme lá na IHM. Então esse W20 que nós estamos colocando, W20.4, .5, 6, 7, 8, é só para chamar o alarme aqui dentro da IHM. Depois nós vamos declarar ela aqui dentro, aqui, né? Na faixa. E vamos declarar, vamos adicionar aqui mais alarmes com esses mesmo aqui, ó, 25, 6, 7, 8, que são os 4 os termostato mecânico. E nós vamos fazer isso. Mas por enquanto aqui já tá bom, eu vou deixar essa videoaula então finalizada. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, também sininhos de notificações, né? E divulguem isso ao maior número de pessoas que vocês conhecem. E, por favor, né? Sempre pratiquem bastante, né? Aquele velho ditado, a prática faz o mestre. Então, pratiquem muito para que vocês fiquem bons e assim se familiarizem com a ferramenta da ONU. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e até mais.